Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Evandro e tenho certeza que essa aula vai ajudar muito nos teus estudos, então não esquece de ativar o sininho, se inscreve aí e deixa seu like. Vamos embora para a aula. Fala pessoal, beleza? Estamos com mais uma aula da nossa série envolvendo frações e hoje nós vamos contextualizar então o que é uma fração, né? Depois de já termos visto assuntos como números primos, decomposição, critérios de divisibilidade. Vamos lá então, ó. Então o que é uma fração, né? Uma fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Né? Surgiu na necessidade de representar uma quantia que não era inteira. Por exemplo, como que nós conhecemos os números? É o número 1, né? Número 2, número 3. Mas chegou a determinado momento que nós precisávamos de números entre o 1 e o 2, por exemplo. Ou números entre esses números inteiros aqui. E aí começou essa repartição. Isso começou lá no Egito antigo, lá com o povo sumério. Então, como que eu ia representar números que estão aqui, ó, entre o 2 e o 1, por exemplo, né? Aí surgiu a ideia de fração, de pegar um inteiro e dividir em partes iguais. E eu representaria isso na forma de fração, né? Por exemplo, aqui, ó, nosso exemplo mais utilizado é o exemplo da pizza, né? Uma pizza de 8 pedaços, onde 3 já foram consumidos. Legal, né? Uma pizza inteira, dividida em 8 pedaços. Como que eu poderia, né? Sem contar esses pedaços que foram digeridos, vamos dizer assim. Então eu tenho um inteiro dividido em 8 pedaços. Olha só que legal. E aí começou a ideia da fração. Então aqui, ó, as primeiras notícias do uso de frações vêm do Antigo Egito, na divisão e demarcação de terra. E olha ali como que era representada, ó. Porque eles precisavam, eles tinham um terreno inteiro, iam dividir entre as famílias. Como que eles iam escrever isso, deixar isso por escrito, né? Ou venda, ou pagamento de uma dívida, tinha essa necessidade. Então vocês podem ver ali aquele círculo, dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3. Ou um círculo dividido em 2 partes. Bacana, né? Então a fração também, nós podemos entender ela como uma parte de um todo. Olha só que legal que eu coloquei 2 figuras, só para nós não ficarmos no exemplo só da pizza, né? Mas um exemplo de figura geométrica, como que representa então essa fração. Uma parte de um todo. Só aquela parte que está pintada ali, quanto que ela representa. E nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, 1/4, só essa parte pintada aqui, é uma parte de 4 que foram divididas. E essa parte pintada, 3/4, ou seja, 3 partes pintadas das 4 que foram divididas. Para nós entendermos as frações, então, veja ali, ó, a parte de um todo, né? Nós temos um desenho que está completamente pintado de amarelo e o mesmo desenho embaixo, só que esse outro desenho está pintado só 2 partes, também representado em forma de fração. Porém, nesse caso, nós temos um desenho inteiro e o outro desenho, 2 partes pintadas de 3 que foram divididas, certo? Isso se chama fração mista, 1 inteiro e 2 terços. Também é um modo de se representar essas frações aí. Essas frações, então, também tem um modo de se pronunciar elas, né? 1/2. Como que é? 1/2. 2 terços. 2 terços. 1/4. Né? 1/4. 3/5, por exemplo. 3/5. Não é 3/5, é 3/5. 1/6. Claro, né? 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, né? Aqui 1/10, 10/11. Então, passou do 10
Agora nós utilizamos essa palavra aqui, ó, avos. 2 quinzeavos. E daí, claro, 1 centésimo, né? Que já entra em porcentagem também, olha que legal. Então, 1 centésimos, 1 milésimos e assim por diante. São algumas maneiras da pronúncia. E o que é uma fração na matemática? A fração na matemática nada mais é que uma divisão. 8 divididos por 2. Se eu armasse essa conta na chave, né? 8 divididos por 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 8? O 4, né? 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, seria uma forma de eu representar essa divisão. 8 divididos por 2. E aqui estão os nomes, ó. O dividendo, ou numerador, o denominador, ou divisor, e o quociente, né? Que seria o resultado dessa fração. Então, a fração, ela é uma operação matemática. E é relacionada a quem? A divisão. E aqui, olha, várias figuras geométricas ali para se representar as frações, para nós termos uma visão um pouco maior assim, né? Temos lá um inteiro, tudo pintado, meio, né? Só metade pintada, uma parte pintada de 3 que foram divididas, 1/4, 1/5, e assim todas as divisões aqui, né? Todas não, mas muitas divisões, para se ter ideia do que é a fração. Nessa aula bem rápida, bem objetiva, para se entender e contextualizar o que é fração, então, né? O que são as frações, na verdade, para nós. Beleza? Até a próxima aula, então, pessoal.